Olá, meu nome é Gabriele, sou enfermeira obstetra. Atualmente estou como gerente na Gerência de Enfermagem Obstétrica e Neonatal e hoje eu vou falar para vocês sobre o protocolo de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. O protocolo de acolhimento em obstetrícia, ele deve ser utilizado em situações em que as pacientes que procurarem o serviço estejam gestantes ou que sejam puérperas. Então, quando a gente observa os critérios de inclusão, nesse slide, a gente observa todas as gestantes e puérperas até 42 dias após o parto que procurarem atendimento nas portas de urgência e emergência obstétrica da rede SES. Então, se por acaso a mulher que procurar assistência não estiver gestante ou não for puérpera, deve-se utilizar o fluxo do adulto e não o fluxo de obstetrícia. Esse protocolo ele foi revisado por um grupo de trabalho na Secretaria de Saúde no ano de 2018. Inicialmente, nós utilizávamos o protocolo do Ministério da Saúde e a partir de várias observações do que se tratava, né, a nossa realidade, nós optamos por utilizar o protocolo e revisar esse protocolo de classificação em obstetrícia. Então, a partir dessa revisão, chegou-se a 13 fluxos desse protocolo. O primeiro fluxo é o fluxo alteração do comportamento, é um fluxo novo que não existia anteriormente. O segundo fluxo é desmaio, mal-estar geral. O terceiro é dor abdominal, dor lombar e contrações uterinas. O quarto é dor de cabeça, tontura e vertigem. O quinto é falta de ar, sintomas respiratórios. O sexto, febre, sinais de infecção, dor em região genital, dor em região perineal e dor nas mamas. O sétimo, náuseas e vômitos. Oitavo, perda de líquido via vaginal. Temos também o nono, que é perda de sangue via vaginal. O décimo, parada, redução dos movimentos fetais. O 11 é queixas urinárias, 12, relato de convulsão, e o 13, outras queixas, pacientes encaminhadas de outras unidades sem referenciamento. Então, se a paciente não se enquadrar, a queixa dela não se enquadrar do fluxo 1 até o fluxo 12, nós deveremos utilizar o fluxo 13, que corresponde a outras queixas, pacientes encaminhadas de outras unidades sem referenciamento. Então, a aula basicamente será uma discussão de casos em que nós abordaremos todos os fluxos relacionados, voltados à obstetrícia. O primeiro caso, nós temos uma gestante de 36 anos, gesta 2 P1, 21 semanas de gestação, que procurou o serviço de urgência relatando queimação e dor no estômago e negava outras queixas. Como sinais vitais aferidos, nós observamos uma saturação de 98%, pressão arterial de 180 por 118, frequência cardíaca de 86, glicemia de 88, Glasgow 15, escala da dor 7. Como queixa principal deste caso, nós extraímos queimação e dor no estômago. Então, nós iremos para o índice de todos os fluxos que são relacionados à obstetrícia e iremos passar fluxo a fluxo. Neste caso, a queixa principal dela é dor abdominal, dor lombar, contrações uterinas. Então, nós vamos seguir esse fluxo. Então, só para a gente recapitular o que já foi descrito nas aulas anteriores, é importante que seja seguido item por item do fluxo, até descritor por descritor, até que chegue no descritor mais adequado daquele caso e que vai ser determinante para a escolha da cor. Então, neste caso, essa paciente, ela tinha um padrão respiratório ineficaz? Não. Ela tinha saturação menor do que 92? Não. Ela estava com quadro de choque? Não. Disfunção orgânica? Também não. Para o uso desse descritor de disfunção orgânica, eu queria chamar a atenção para vocês que ele é um descritor novo, faz-se necessário ter 2 ou mais dos sinais alterados, seja a frequência respiratória, ou a escala de Glasgow, ou a pressão sistólica, tá? Então, nesse caso, não se enquadra essa paciente. Hemorragia exsanguinante? Também não. Prolapso de cordão umbilical? Não. Exteriorização ou visualização das partes fetais? Não. Trauma abdominal? Não. Perda de líquido esverdeado espesso?
Não. Pressão arterial sistólica maior do que 160 e ou PA diastólica maior do que 110? Sim. Então, retomando o caso, nós observamos que a pressão dessa paciente ela estava em 180 por 118. Então, nós vamos parar imediatamente nesse determinante PA maior ou igual a 160 ou PA diastólica maior do que 110 e a cor da classificação será a cor laranja. Vamos então para o estudo de caso número 2. O segundo estudo de caso é uma gestante de 29 anos, gesta 4 P2A1, 23 semanas de gestação, que procurou a unidade relatando ausência de movimento fetal por mais de 12 horas. Foi observado o quadro febril durante a aferição dos sinais vitais e ela nega outras queixas. Os sinais vitais aferidos, nós observamos saturação de 97%, pressão arterial de 120 por 118, frequência cardíaca 86, glicemia 75, Glasgow 15 e a temperatura de 38,9. E a escala da dor, 1. Como queixa principal, essa paciente apresenta ausência de movimento fetal por mais de 12 horas. Então, nós vamos para o índice de todos os fluxos da obstetrícia e nós vamos parar no fluxo parada barra redução dos movimentos fetais. Então, novamente, nós iremos seguir todo o fluxo de cima para baixo e respondendo sempre sim ou não. Se a resposta for não, a gente vai seguir para o segundo descritor. Caso contrário, se a resposta for sim, a gente vai parar nessa cor. Então, neste caso, a queixa principal da paciente era a ausência de movimentação fetal por mais de 12 horas, porém, essa paciente também tinha alteração de sinais vitais. Então, seguindo item por item, nós vamos parar em febre, temperatura maior, temperatura axilar entre 38 e 39,9 graus, já que a paciente estava com 38,9 graus Celsius. Então, qual será a cor dessa paciente? A cor da classificação será amarela. Lembrando que nós já seguimos item por item até chegar nesse descritor. Então, quando a gente chega no descritor relacionado, a gente não vai dar seguimento aos descritores abaixo. Essa já vai ser a cor definida. No caso 3, nós temos uma puérpera de 32 anos que procurou a unidade queixando-se de dor de cabeça, tontura e falta de ar, e nega outras queixas. Como sinais vitais, temos a saturação de 89%, pressão arterial 148 por 94, glicemia de 101, frequência cardíaca de 112, escala da dor 9 e Glasgow 15. Qual é a queixa principal? Dor de cabeça, tontura e falta de ar. Seguimos para a lista de todos os fluxos da obstetrícia e paramos em dor de cabeça, tontura e vertigem. Neste fluxo, vamos seguir também todos os itens. O que a gente observou nesse caso de alterado? Então, nesse caso, nós observamos como sinais vitais alterados a saturação de 89%, que é algo que nos chama bastante atenção. E então nós vamos seguir o fluxo na sequência e a paciente apresenta padrão respiratório ineficaz? Não. A paciente apresenta saturação menor do que 92% em ar ambiente? Sim, ela está com a saturação de 89%. Então, nós já vamos imediatamente classificar essa paciente como vermelho e a paciente ela vai ser atendida naquele mesmo momento, tá? Considerando o tempo de atendimento da cor vermelha. No caso 4, nós temos a gestante de 35 anos, gesta 2P1, que procurou a unidade referindo dor no corpo, fraqueza, inapetência e febre há 2 dias, e nega outras queixas. Ela estava saturando 96%, a pressão arterial 100 por 67, a frequência cardíaca 110, frequência respiratória 20, Glasgow 15, temperatura 38,9 e a escala da dor 2. Vamos para a nossa página de fluxos e vamos escolher qual fluxo que melhor se adequa ao caso. Neste caso, chegamos ao fluxo desmaio e mal-estar.
Nos chama a atenção a temperatura da paciente de 38,9 graus Celsius. Então, seguindo todos os descritores um por um, de cima para baixo, nós vamos chegar na paciente com febre, com a temperatura de 38 a 39, e a cor escolhida é a cor amarela. No estudo de caso 5, nós temos uma gestante de 26 anos, gestador C1, 33 mais 4 dias de gestação, que procurou a unidade referindo uma dor insuportável na barriga. Relata que a barriga ficou muito dura, há aproximadamente 30 minutos sem melhora. Apresenta-se um pouco confusa e nega outras queixas. A saturação estava em 95%, pressão arterial 85 por 42, frequência cardíaca 118, frequência respiratória 26, Glasgow 14, escala da dor 8 e a glicemia 121. Como queixa principal, foi selecionado dor insuportável na barriga e endurecimento. Então, é importante a gente ressaltar que dentro do caso, mesmo que haja várias queixas, é importante que o classificador ele escolha qual que é a queixa principal dentro daquele caso. Então, vamos para o nosso sumário dos fluxos. E o fluxo escolhido foram dor abdominal, dor lombar, contrações uterinas. Então, neste caso, nos chama a atenção como alteração a pressão arterial, que é de 85 por 47, e a frequência respiratória. Seguindo todos os descritores, nós vamos chegar no novo descritor, que foi desenvolvido a partir desse grupo de trabalho, que é o descritor disfunção orgânica, que é a frequência respiratória maior do que 22, PA sistólica menor ou igual a 110 e a escala de Glasgow menor ou igual a 13. Então, precisa ter pelo menos 2 desses sinais para a paciente ser classificada como disfunção orgânica, e é este caso. Então, a cor da classificação será vermelha, a paciente deverá ser encaminhada imediatamente para a assistência. No estudo de caso 6, nós temos uma gestante de 15 anos, primigesta, 38 semanas e 6 dias de gestação, e procurou a unidade referindo contrações intensas a cada 4 minutos. Relata que há 2 dias iniciou a perda de secreção com rajos de sangue pela vagina, que persiste até o momento, e nega outras queixas. Como sinais vitais, temos a saturação de 98%, PA de 110 por 68, frequência cardíaca de 84, respiratória de 18, Glasgow 15, temperatura de 36,9, escala da dor 5. E a glicemia 99. Como queixa principal, nós vamos extrair contrações intensas a cada 4 minutos. Vamos para o índice de fluxos. Escolhemos o fluxo dor abdominal, dor lombar e contrações uterinas. Vocês vão ver que com o passar do tempo, classificando em obstetrícia, esse será um dos fluxos que nós mais utilizaremos. Esse dor abdominal e dor lombar e contrações uterinas. Então, essa paciente, como queixa principal, tinha contrações intensas a cada 4 minutos. Então, descendo do vermelho, passamos por todos, a paciente não se enquadra em nenhum desses descritores. Vamos para o laranja, item por item, e vamos chegar na cor amarela, contrações uterinas em intervalos de 3 a 5 minutos. Como essa paciente ela tinha contrações intensas a cada 4 minutos, ela vai se enquadrar exatamente nesse item. Então, a cor dessa paciente será amarela. No estudo de caso 7, nós temos uma gestante de 17 anos, primigesta, 8 semanas, que procurou a unidade relatando que foi vítima de violência sexual há 12 horas. A paciente chegou chorosa, queixando-se de profunda tristeza e nega outras queixas. Ela estava saturando 98%, PA 120 por 88, escala da dor 4, frequência cardíaca de 108 e a glicemia 88. A queixa principal dessa paciente é vítima de violência sexual há 12 horas. Então, analisando todos os fluxos, será escolhido outras queixas / pacientes encaminhadas de outras unidades sem referenciamento.
Lembra que a gente já conversou anteriormente, que quando a paciente não se enquadra em nenhum dos fluxos anteriores, né, até o fluxo 12, o fluxo utilizado será o fluxo 13. Este fluxo da, se refere, né, dentre vários casos, né, que são trazidos ao caso da paciente que foi vítima de violência sexual. Então, seguindo também item por item, nós vamos chegar à vítima de violência sexual e essa paciente será classificada como laranja. No estudo de caso 8, tem uma gestante de 28 anos, gestador SP1, 15 semanas de gestação. Ela deu entrada na unidade referindo dor a urinar há 5 dias. Ela relata ser portadora de infecção por HIV e nega outras queixas. Então, como sinais vitais, saturando 98%, pressão arterial 120 por 66, frequência cardíaca de 86 e a temperatura 36,8. A escala da dor 5 e a glicemia 91. Como queixa principal, ela trouxe dor ao urinar. Dentre todos os fluxos, nós vamos selecionar o fluxo queixas urinárias e vamos observar, seguir, né, item por item. E após identificar todos os itens, nos chama a atenção que essa paciente ela era portadora de HIV. Então, tanto foi importante identificar a queixa principal dela, que era dor ao urinar, como também esse quesito, portadora de HIV, porque isso vai ser determinante no descritor escolhido, tá? Então, neste caso, a paciente será classificada como laranja. No estudo de caso 9, nós temos a gestante de 29 anos, primigesta, 9 semanas, que procurou a unidade queixando-se de náuseas e vômitos com início há 2 semanas. Já ficou internada pelo mesmo motivo. No momento, ela relata fraqueza e nega outras queixas. Como sinais vitais, temos a saturação de 98%, pressão arterial de 108 por 58, frequência cardíaca de 88, temperatura 36,8, tempo de enchimento capilar menor do que 2 segundos e a glicemia de 82. Dentre todos os fluxos da obstetrícia, selecionamos o fluxo náuseas e vômitos. Então, nessa paciente, o que nos chama a atenção é o TEC menor do que 2 segundos. Seguindo item por item, nós chegaremos ao descritor vômitos frequentes sem desidratação. Então, essa paciente ela será classificada com a cor verde. No estudo de caso 10, temos a gestante de 32 anos, gesta 2 para 1, com 31 semanas de gestação, que procurou a emergência do centro obstétrico, queixando-se de falta de ar, tosse produtiva, febre e obstrução nasal. Relatou que os sintomas iniciaram há 2 dias. A paciente ela apresenta intenso esforço respiratório, dispneia, frases entrecortadas e cianose de extremidades. A saturação é de 92%, a pressão arterial foi de 100 por 60, frequência cardíaca 132, temperatura 37,9, glicemia 100 e a escala da dor 0. Como queixa principal, nós podemos tirar falta de ar, tosse produtiva, febre e obstrução nasal. Dentre os fluxos, escolheremos o fluxo falta de ar e sintomas respiratórios. Então, seguindo item por item, né, na realidade, nós já vamos parar no primeiro descritor, que seria padrão respiratório ineficaz, tá? E essa paciente seria classificada com a cor vermelha e imediatamente seria atendida por toda a equipe por se tratar de uma paciente de cor vermelha. Então, este era o último caso que nós trouxemos para a discussão. Muito obrigada. Nós estamos à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas que vierem a surgir durante a participação do curso e também na gerência de enfermagem obstétrica e neonatal.